Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande. Estamos aí no final do ano. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019 e estamos iniciando o programinha número 74. Programa semanal, programa da revista Aquarista Júnior, que o objetivo dele, essas semanas todas, é o quê? Contar devagarzinho a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sobre aquilo, né, sobre a ótica, sobre a história, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo com muito carinho para divulgar, para desenvolver, para incentivar, para dinamizar todo o aquarismo brasileiro, todo o aquarismo em todo o Brasil, né? O hobby do aquarismo, mostrando ser uma atividade muito bacana para todas as faixas de idade, crianças, jovens, adultos, adolescentes, vamos dizer, adultos já mais maduro, idosos, pessoas aposentadas, entendeu? Então, quer dizer, mostrando o quê? Que o hobby, ele pode ser praticado por qualquer faixa de idade. Tá legal? Estamos começando então o programinha 74, e só para você ter uma ideia, como vai contando semana a semana, eu vou contando fatos da história, né? Nós estamos, só para você ter uma ideia, em 1997. Então, qual que está sendo a dinâmica da programação, da preparação da programação? Puxar nas gavetas, puxar nas fotografias, puxar na biografia que eu escrevi ao longo da vida, aquela coisa, o que foi acontecendo anos após anos, para colaborar com essa coisa de crescimento do hobby do aquarismo. E eu estou puxando, só para você ter uma ideia, nós estamos no ano de 1997. A revista surgiu em 88, então já estamos no 9º ano da revista Aquarista Júnior. E o que a gente fazia, o que a gente fez nessa época de 97? Eu puxei nas memórias aqui algumas coisas pitorescas que foram feitas na época. Só para você ter uma ideia, algum tempo atrás começaram a chegar no Brasil tartaruguinhas aquáticas. Elas vinham do norte, da América do Norte até, né? Vinham importadas e depois, com o tempo, acabou sendo proibida a importação, porque ela era muito parecida com a nossa tigre d'água aqui do Brasil, né? Mas tivemos algumas tartaruguinhas que acabaram chegando no Brasil e teve vamos dizer, uma distribuição muito ampla em todo o Brasil. Quando foi em junho de 97, a gente começou a receber, por ser aquário, por ser centro cultural, por ser revista, as pessoas às vezes queriam desfazer das tartaruguinhas, não tinham onde deixar, essa que é a grande verdade, tinham medo de jogar numa represa, ou tinham medo de jogar às vezes numa praça pública, aquela coisa toda, e acabavam telefonando para nós, e eu ficava meio com dó da coisa mesmo, né? E acabava recepcionando elas com todo carinho, aquela coisa, comecei a lidar com vamos dizer, a busca de conhecer dicas, informações, aquilo que elas gostavam, tudo, tal, e comecei a conviver com tartaruguinhas aquáticas, entendeu? Com centenas delas, né? Quando foi em junho de 97, eu tive vamos dizer, uma feliz ideia de escrever um livretinho sobre tartaruguinhas. Tá vendo aqui, ó? Tartarugas no Aquário. É o guia prático número 19, que saiu em junho de 97. Primeira edição, no caso, né? Até hoje ativo, né? Então o que acontece? Por quê? Todo animal, a história é sempre a mesma. Eu gosto muito, vamos dizer, a especialização nossa é peixe, aquela coisa toda, mas quando você tem um animalzinho que você consegue incrementar, vamos dizer, ou pensar na ideia dele num aquário, ou num pequeno laguinho, ou num lago, ou numa caixa d'água, então o que acontece? É importante você perceber que algumas informações acabam sendo necessárias para eles, entendeu? Para entender realmente ou procurar dar um aconchego legal no habitat, preparar um habitat aconchegante, preparar aquilo de vamos dizer, um cardápio alimentar que vá, vamos dizer, em prol da saúde dele, do animal, aquela coisa toda. Isso vale para todos os animais. E principalmente, a gente que é aquarista, aquele que você consegue pensar na ideia de introduzir no aquário. Então vale também, no caso de tartarugas, vale para alguns outros répteis, né? Vale para os anfíbios também, entendeu? Então todo animal que você possa pensar na ideia de montar um aquário para ele, um aquaterrário, um terrário, aquela coisa toda que vai ser numa caixa de vidro, o conhecimento básico acaba sendo interessante. Então, quando foi em 97, junho de 97, nós o quê? Opa, eu achei uma ideia interessante, fizemos um livretinho simplesinho, básico no caso, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó.
preto e branco, tudo com fotos, com informações, todas as características, 24 páginas, que mostravam o quê? Características, dicas, informações, dicas básicas para você manter uma tartaruguinha no aquário. Um bichinho muito resistente, muito sociável com você, com o tempo começa a perceber que você é o aquarista tratador no caso, entendeu? Pode ser levemente manipulado, a gente não acha legal que a pessoa manipule muito ele, por exemplo, a tartaruguinha tira do aquário, põe no aquário, tira do aquário, põe no sol, deixa no seco, deixa no molhar. Então monta um habitat que tem um pouco de água, tem algumas pedras, algumas coisas que ela possa subir fora, vamos dizer, fora d'água, que possa ficar o aquaterrário num habitat que pode bater até um pouquinho de sol, ou você prepara lá uma luminária, uma lâmpada, aquela coisa toda. Então o que acontece? Toda a necessidade básica das tartaruguinhas acabam sendo preenchidas, e essa foi a ideia do guia prático Tartarugas no Aquário, que até hoje realmente tem uma repercussão, uma distribuição legal em todo o Brasil. Tá legal? Então, junho de 97, lançamos isso. Quando foi também, aquilo que eu falei, além dos, dos peixes, né? Tava começando a pipocar essa coisa também de outros animais no aquário. Então, por exemplo, a tartaruguinha era uma delas e alguns répteis também. Tava começando a se montar terrários ou aquaterrários, com iguana, com lagartos, com anfíbios também. Eu lembro que tinha salamandra, com algumas cobrinhas d'água que montavam um habitat para cobrinha d'água, com perereca, com sapinho, com ranzinha também, caranguejinho que fazia assim tipo um beira-mar. Então estava pipocando essa coisa de ideias na nossa cabeça e vamos dizer, nos aquaristas em geral também, para montar pequenos habitats. E uma falha não, né? Eu convivi na minha vida com praticamente todos os animais básicos de pet. Eu sempre tive, tenho e convivi na minha vida toda, desde criança, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Uma pequena, vamos dizer, coisa que eu achava interessante saber, como a gente tem aqui, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Nós temos aqui próximo, mais ou menos próximo, né, o Zoológico de São Paulo, e eu vi uma notícia na época no jornal de que o Zoológico de São Paulo estava realizando alguns cursos sobre animais que eles tinham lá, aquela coisa toda, né? Então o que acontece? Quando foi em agosto, eu fiz questão de fazer um curso que chamava, né, Curso de Difusão Cultural, Aspectos da Biologia, Comportamento e Conservação de Répteis. Então eles fizeram um cursinho mostrando o comportamento de alguns répteis, a conservação, no caso, aquela coisa, a biologia, aspectos da vida, principalmente que estavam vivendo no Zoológico de São Paulo, né? E a minha intenção era o quê? Mexer com essa coisa entender um pouco melhor essa coisa de iguanas, lagartos em geral, no caso. Então, quando foi em agosto, tá até o diplominha aqui, ó, o certificado, entendeu? Eu participei de 15 a 17, foram 3 dias, um curso bacana, aquela coisa toda, informações gerais, aquela coisa. Então eu tive o quê? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, a revista Aquarista Júnior, já divulguei nos programas anteriores, tem uma programação grande de cursos. Temos 20 cursos técnicos ligados ao aquarismo e temos 9 cursos profissionalizantes ligados ao aquarismo. Então sempre o quê? Se você tiver a oportunidade de querer fazer ou querer conhecer vamos dizer, a relação dos cursos é bacana. Se puder fazer, melhor ainda. Hoje em dia tem essa dinâmica de cursos à distância. Então, mesmo que você more em outros estados, porque nós estamos aqui em São Paulo, né? Mora em outros estados, opa, dá para fazer o curso à distância. A gente manda, existe um material didático impresso que a gente acaba mandando para o aluno. E por vias digitais mesmo, né? Ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, no caso, a gente vai respondendo perguntas e dúvidas, perguntas e tal. A pessoa, ao final, faz um curso, um trabalho de conclusão do curso, no caso, manda para nós e dá direito a um certificado. Para quê? Porque animal é isso, cara. Sempre você precisa tentar conhecer o mínimo das dicas básicas que eles necessitam para viver
legal, aconchegantemente num aquário, entendeu? Tem alguns peixes que necessitam do espaço maior, tem alguns peixes que necessitam do espaço pequeno, tem alguns peixes que vivem bem em grupo, tem alguns peixes que são carnívoros, outros que são vegetarianos. Então, as tartaruguinhas, opa, como que vive? Lagartos, opa, como que vive? Então, todo animal é importante você ter uma dica básica que possa ser importante para o dia a dia dele no habitat que você vai montar para ele, entendeu? Então, saber usar a informação certa na colocação, na montagem de um habitat legal para os animais, acaba tendo, né, uma qualidade de vida para eles fenomenal. E é isso que eu acho bacana, o que a gente tentou proporcionar esses anos todos. Então, quando foi em agosto, né? Deixa eu ver aqui. Em agosto de 97, participei, fiz questão de participar de um curso sobre, no caso, os répteis. Por quê? Porque mais para frente, você vai ver que em 98, se não me engano, quando chegar o momento eu vou falar, lancei um livretinho também que chamava Lagartos e Iguanas no Aquário. Entendeu? Numa época também, nessa época de aquário público, de centro cultural, tivemos a oportunidade de conviver durante muito tempo com um animal que foi achado aqui numa avenida próxima de casa, aqui mesmo. Um lagarto teiu, que viveu muitos anos com a gente conviveu com ele, aquela coisa toda. Só que o que acontece? As informações sobre répteis que eu consegui captar na época não eram tão, vamos dizer, tão fortes assim. E esse curso acabou realmente sendo importante até para cuidar legal do TIU aqui da nossa série. Tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha, só para uma coisa fantástica de relembrar. Tá até marcado aqui na lembrança aqui. No segundo semestre de 97, a gente iniciou o projeto Internet. Olha como era difícil a internet, né? Viabilizamos a possibilidade de nos integrarmos à internet. A ideia é criarmos um site da revista no ano de 2000. Nós estamos em 97. Para ver que era toda uma... Vamos dizer, existia todo um estudo, uma preparação, a internet era discada, era tudo muito caro, não tinha pessoas que faziam site, você tinha que contratar um escritório para fazer um site, provedor, aquela coisa toda. Então o que acontece? Quando foi no segundo semestre de 97, adquirimos um CD pequenininho, que era um CD para entrar na internet, colocamos no computador e começávamos, nessa época, 97, essa coisa de introdução da revista Aquarista Júnior, das ideias da revista, no nosso querido projeto internet. Conforme os anos forem passando, eu vou contar algumas coisas pitorescas que foram acontecendo. Mas a ideia inicial era justamente tentar se integrar. A gente achava que era um negócio novo, né, na época, né? E era mesmo, né? Vamos dizer, uma novidade, né, para os meios de comunicação, aquela coisa toda. E como a gente fazia a revista Aquarista Júnior, eu sempre achei que a internet tinha tudo a ver com a comunicação. Tinha alguns amigos que trabalhavam em jornais, em revistas, aquela coisa toda, e todo mundo estava empenhado nesses projetos. Só que, é claro, a editora nossa era miúda, né? Então tinha essas dificuldades financeiras de implementação. Mas o projeto em si, vamos dizer, marca projeto internet da revista Aquarista Júnior, marca o ano de, vamos dizer, onde a gente começou a pensar, 1997, quando a gente entrou na internet e começou a pesquisar o que a internet tinha, o que não tinha, e fizemos várias pesquisas ao longo dos primeiros 3 anos para entrar realmente, como que é fazer o site da internet no ano 2000. Quando chegar o momento, a gente vai falar mais sobre isso. Só historicamente foi isso. Deixa eu falar também uma coisa, aí as partes de fotografia. Lembra que eu falei, nós tivemos, né, temos até hoje, né, o Centro Cultural Aquarista Júnior, que ele teve 3 endereços ao longo desses anos todos, né? De 91 até 97, ele ficou sediado na rua Manuel Coraza, aqui em São Bernardo do Campo, uma rua bem próxima da Via Anchieta. Então, os aquaristas mais antigos, as escolas mais antigas, vão se lembrar das visitas que faziam para o nosso querido Centro Cultural Aquarista Júnior. Quando foi em setembro de 97, a gente fez a primeira mudança de sede. Então, nós mudamos para uma casa maior, porque a primeira sede era um sobradinho, pequenininho, aquela coisa. Quando foi a segunda sede, já era uma casa maior, uma casa térrea, tinha um espaço maior, aquela coisa toda. E o que eu marquei aqui, só vou ler para vocês. Ó. A sede do Centro Cultural Aquarista Júnior, que começou a ser chamado
depois de um tempo, né, que ele foi inaugurar, de aquário público de São Bernardo do Campo, porque tinha o apoio da própria prefeitura, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, as professoras das escolinhas infantis que eram sediadas principalmente aqui em São Bernardo, no ABC, que acabavam visitando o aquário como um ponto de entretenimento para as crianças, né? Mudou de endereço. Agora é na rua Antônio Simeonato, no bairro um bairro aqui de São Bernardo do Campo. Reinstalamos todos os aquários que estavam na antiga sede. Atualmente são quase 190 aquários montados. A área total do aquário agora é bem maior. É uma casa térrea com 300 metros quadrados. O outro sobradinho parece que tinha 70 metros quadrados, né? Montamos uma exposição permanente de peixes em 6 salas, que era uma casa, né? Ela tinha 3 quartos? Acho que tinha 3 quartos, 2 quartos, sala, cozinha, vamos dizer, copa. Então, quer dizer, deu 6 ambientes, né? Um mini museu marinho, o museu da bomba de aquário, né, que a gente tem um mini museuzinho, uma exposição de tartarugas aquáticas, lembra que eu falei que a gente começou, tem painéis e pôsteres sobre peixes pendurados nas paredes, painel de selos, mostra de plantas ornamentais, todas as plantinhas que a gente ia achando ou buscando nas lojas de aquário, a gente procurou ter um acervo de plantas vivas, né? Entendeu? Pequeno viveiro de pássaros, alguns pássaros que vieram da primeira série. Então nós tínhamos, estava começando a chegar a ter nas lojas, eu lembro que começou a ter agapornis, começou a ter calopsita também, ao longo do tempo, eu vou até mostrar depois umas fotos. Fizemos um viveiro grande de agapornis, começou a ter 3 ou 4, eles começaram a se reproduzir no próprio viveiro, no final já tinha mais de 30 agapornis, né? Um salão, pátio para lanche, nós temos um quintal grande que a gente fez uma cobertura, então as crianças podiam trazer lanche lá das escolas, tudo para comer. Bazar, né? Nós vendemos souvenirs, no caso, olha que coisa bacana. Coisinhas ligadas a aquático, né? E publicações nossas. Tinha uma pequena cantina, vendia refrigerante, salgadinho, aquela coisa toda. Uma sala de vídeo, que o visitante escolhia o vídeo na hora lá, a professora, aquela coisa, e podia assistir. Tinha uma biblioteca especial sobre peixes, alguns livros, né? Não tinha muito não, porque ambiente de aquário, aquela coisa de umidade toda, né? E tinha uma sala de cursos, que a gente tinha uma salinha também no final, só para você ter ideia, tinha a casa, né? A casa grande, e no final tinha tipo uma edícula, né? Que a gente deu uma reformadinha, então na parte de baixo era 2 cômodos embaixo e 2 cômodos em cima. Cômodo de baixo, primeiro, ficava, que seria a cozinhazinha, né? Ficava a cantina e do lado ficava esse bazarzinho. E na parte de cima, na primeira parte, ficava a biblioteca, que tinha uma mesinha de estudo, e no fundão lá, que tinha uma salinha, seria um quartinho, né? Seria uma sala de curso que cabiam 15 pessoas, 15 cadeiras, tá legal? Então o que que acontece? E eu peguei aqui umas fotos da época, né? Entendeu? Então a casa bruta, né? Quando a gente adquiriu a casa, olha a carinha dela aqui. Deixa eu ver. Tá pra ver ela aqui, ó? PUC. Aqui já era o corredor lateral. Era uma casa com entrada lateral. Dá pra ver? Olha que bacana. Aí eu vou mostrar algumas fotos. Aqui, deixa eu ver. Aqui já começamos a pintar algumas paredes. Um pintor pintou alguns peixes. Olha que bacana aí. Uma baleia. Uma cobrinha cule. Entendeu? Deu uma chapiscada na parede, já dando uma decoração. Aqui as primeiras caixas d'água já sendo instaladas. Plantas que a gente colocava, vasos de plantas para... Uma para dar uma, vamos dizer, uma impedida que as crianças chegassem muito próximo do aquário e dar uma decorar legal. A parte do parquinho, olha que legal. Aquele pátio que eu falei que era de lanche, tinha uma piscininha que a gente põe alguns brinquedinhos, algumas bolinhas, um escorregador. A parte da cozinha, bruta ainda, né? Aqui estava começando a montar. A parte de alguns aquários, com algumas baterias, uma cerquinha aí que a gente colocava na frente para... Aqui era a parte uma escadinha que saía, vamos dizer, da antiga cozinha da casa e ia para o quintal, para o pátio. Tem até uma maquininha de videogame, tá vendo aí, ó? Com a cadeirinha. Esse videogame nunca funcionou direito, mas estava aqui. Aqui um dos habitats de tartaruguinha. Tá vendo aqui, ó? Uma caixa plástica, uma caixinha de areia no fundo, uma telha emborcada na água aí, algumas plantas assim debruçadas. Então era um habitat para tartarugas. O pátio, né, que eu falei que tinha parte de lanches,
algumas cadeiras que ficavam lá para os pais, para os professores, para os alunos. Aqui aqui um viveirinho, um dos viveiros de pássaros, dá para ver? Olha que bacana. Aqui, deixa eu ver, a frente da casa, a entrada, né? O acesso frontal da casa. De novo, viveiro de pássaros. Dá para ver alguns viveiros aqui? Aqui a frente já está começando a ser pintada. Pintamos alguns peixes na frente. Dá para ver aqui? Olha que legal. Aqui a casa também batendo sol. Era uma casa muito ensolarada, né? Durante o dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A salinha de cursos, aqui embaixo. Dá pra ver? Olha que legal. Brinquedos para as crianças brincarem, um tipo de um playground lá para as crianças que visitavam o aquário. As paredes pintadas, tudo decorativo, tudo bacana. Tinha uma das salas que a gente tinha alguns aquários e a gente montou tipo vamos dizer, um enfeite, vamos dizer, no meio dos aquários. Dá pra ver aqui, ó, um trenzinho, era um trenzinho elétrico. Era como se fosse uma pequena cidadezinha em miniatura. Aqui a salinha da biblioteca, começando a ser formada, tá vendo aí uma mesa, uma estante com alguns livros que está começando a chegar. Olha que bacana, cara. Aqui, ó, uma das cadeiras do pátio, que as professoras podiam ficar sentadas, os visitantes, aquela coisa. Aqui a entrada da casa, logo que a gente comprou, que dá para ver a entrada. Aqui as crianças já começando a chegar, algumas delas, né? Deixa eu mostrar algumas aqui, ó. Sempre visitando, sempre vendo. Olha que legal. Deixa eu ver se dá para mostrar. Crianças em roda sendo apresentada alguma peça taxidermizada, algum, vamos dizer, algum atrativo para elas. Aqui, ó, grupo de escoteiras, né? Bandeirantes, que visitavam o aquário. De novo, bandeirantes. Tá vendo? Crianças com, vamos dizer, especiais, né? Que eram trazidas para nós também, tinham prazer, adoravam esse tipo de aquário. Toda criança, adolescente, jovem, sempre muito educadinha. Hoje as crianças estão mais traquinas, né? Mas naquela época não, todo mundo obedecia a professora. Nunca tivemos um incidente ou acidente no aquário. Tínhamos só para você ter uma ideia, a caixinha de primeiros socorros que a gente tinha, era uma caixinha muito simples, que tinha lá um algodão, um gama-gás, um mercúrio, um metiolate, aquela coisa toda. Sempre básico para se tivesse algum... Porque a gente mexe com água, com vidro, com peso. Então, criança às vezes pode escorregar alguma coisa, não tinha essa necessidade, essas exigências de legislação quanto à rampa de acesso, então era tudo muito simples, mas sempre preocupado. Lembra que eu falei que durante muitos anos eu participei na firma que eu trabalhei profissionalmente, né, como na parte de engenharia de máquinas, na parte da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, tudo que era para prevenir ou para tentar prevenir acidentes, eu sempre fui cuidadoso para isso e nunca tivemos nenhum incidente. Aqui tinha as professoras que vinham, ó, tá vendo aqui de perua, traziam as crianças na perua. Crianças, ó, vendo alguma coisinha aqui também, tá vendo? Olha que bacana. Entendeu? Vendo aquário. Criança, em geral, adora peixe. Então, se você tiver um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, uma neta, vai, visita as lojas de aquário, leva a criança para ver peixinho, adquire um aquário, compra um aquário. Nessa época do mês de Natal, aí, presentei com aquário. É tudo muito bacana e o entusiasmo das crianças realmente é visivelmente legal. Depois eu vou mostrar mais fotos, né? Isso foi só vamos dizer, um tipo de um... Quando o Aquário Público de São Bernardo do Campo foi mudado de sede. Aqui as criancinhas aguardando para entrar, porque também não cabia muita gente, né? Então entrava um grupo, dava uma olhada geral, depois entrava outro grupo. Tá legal? Queria encerrar aqui hoje o programa da revista Aquarista Júnior número 74. Está sendo um prazer muito grande puxar na memória essa coisa de fatos, acontecimentos, história, lembranças, saudades, saudosismo. Espero que todos vocês estejam gostando, tá legal? Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta. Próxima segunda-feira já é 22, né? Deixa eu ver, 16 e 7, 23. Então já estaremos próximo do Natal, tá legal? Quem não puder assistir na próxima semana, um Feliz Natal para todos, aí um feliz Ano Novo, que 2020 seja bom para todos nós, tá legal? Bye, bye, até a próxima e tchau.